Sob a proteção de Deus, em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte, para as funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Agora são 2h13. Falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui em Belo Horizonte. Aqui no plenário acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. Essa é a primeira reunião ordinária de plenário deste ano de 2025. Reunião aberta pela deputada Leninha, que é a primeira vice-presidenta da Casa, e agora o deputado Mauro Tramonte vai ler a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Ata da primeira reunião especial da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 3 de fevereiro de 2025, destinada à posse dos membros da mesa da Assembleia para o biênio da 20ª legislatura e a posse de parlamentares. Presidência dos deputados Tadeu Leite e Eli Tarquínio. Às 14h49, o presidente declara aberta a reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada, e a subscreve. A seguir, compõe a mesa os excelentíssimos senhores Romeu Zema, governador do Estado, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, presidente do Tribunal de Justiça, professor Matheus, vice-governador do Estado, deputado Tadeu Leite, presidente desta Casa, excelentíssima senhora deputada Leninha, primeira vice-presidente da Casa, os excelentíssimos senhores deputados Duarte Bechir, Betinho Pinto Coelho, respectivamente segundo e terceiro vice-presidente dessa Casa, deputado Gustavo Santana, primeiro secretário eleito desta Casa, Alencar da Silveira Júnior e João Vitor Xavier, respectivamente segundo e terceiro secretários dessa Casa, deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, representante da Câmara dos Deputados, desembargador federal Flávio Bozon Gamboge, representando o Tribunal Regional Federal, TRF6, Paulo Tarso Moraes, procurador-geral de Justiça do Estado, conselheiro Durval Ângelo, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, excelentíssima senhora Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, defensora pública geral, e o excelentíssimo senhor desembargador Júlio César Lourenço, representando o Tribunal Regional Eleitoral. Informada a destinação da reunião, a presidência declara empossado como presidente desta Casa para o biênio 2025-2026 o deputado Tadeu Leite. Neste passo, o deputado Tadeu Leite assume a presidência dos trabalhos e declara empossados a deputada Leninha e os deputados Duarte Bechir, Betinho Pinto Coelho, Gustavo Santana, Alencar da Silveira Júnior e João Vitor Xavier, respectivamente, como primeiro vice-presidenta, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário da Assembleia. Ato contínuo, o presidente informa ao plenário que a deputada Amanda Teixeira Dias passa a condição de deputada efetiva na Assembleia Legislativa na vaga do ex-deputado Coronel Sandro. Na sequência, o senhor Adalclévio Ribeiro Lopes, a senhora Ana Carolina Pinto Caran Guimarães e o senhor Lincoln Drummond Soares Neto procedem à leitura dos compromissos de posse. Prestam compromisso regimental e assinam os termos de posse. Isso posto, a presidência profere palavras alusivas ao evento. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 4, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se a reunião. Essa é a ata, senhora presidente. Obrigada, deputada Mauro Tramonte. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus.
Em sua ausência, com a palavra o deputado Caporeso. Com a palavra o deputado Caporeso. Em sua ausência, com a palavra o deputado Charles Santos. Com a palavra o deputado Charles Santos. Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Um cumprimento muito especial à nossa vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Leninha, por quem tenho grande respeito e consideração. Cumprimentando também a todos os telespectadores, os que nos ouvem, aos deputados e deputadas presentes, aos servidores desta casa. Senhoras e senhores, peço licença para ser bastante objetivo e manifestar aqui nessa tribuna, na tarde desta terça-feira, o meu desejo de que esta sessão legislativa, este ano legislativo, que nós começamos oficialmente no dia de ontem, seja extremamente produtivo, tão produtivo quanto tem sido, especialmente na gestão do nosso presidente Tadeu Martins Leite, a quem quero cumprimentar, parabenizar pela posse deste segundo biênio à frente da casa, estender os cumprimentos também aos deputados e à deputada que compõem a nossa mesa diretora. Como eu disse, a exemplo do biênio passado, que esta casa foi extremamente produtiva. Faço aqui um destaque às comissões das quais fiz parte, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, na presidência do deputado Arnaldo Silva, a quem cumprimento também os demais colegas, que foi, como eu disse, producente, atuante, não se furtando em momento nenhum de debater inicialmente as pautas dos deputados e das deputadas desta casa com muita responsabilidade. Então, cumprimento o deputado Arnaldo Silva e aos demais colegas da Comissão de Constituição e Justiça do biênio passado. Também o presidente da Comissão de Transporte e Obras Públicas, o caro colega deputado Tiago Cota, que também no primeiro biênio desta sessão legislativa impulsionou os trabalhos na comissão, conduziu os trabalhos com muita responsabilidade, com muita transparência no seu trabalho, com muita atenção ao Estado de Minas Gerais, especialmente no que diz respeito às nossas rodovias, aos problemas que nós temos na nossa imensa malha viária. Como eu disse, senhoras e senhores, a Assembleia, ela, nesta 20ª legislatura, tem sido extremamente produtiva. E eu tenho certeza, eu venho aqui fazer um registro breve do meu desejo de que neste segundo biênio, 25 e 26, esta casa continue a sua atuação na pessoa dos nossos líderes, de cada deputado, cada deputada, em suas comissões, esta casa continue produzindo leis que venham atender às demandas dos mineiros e das mineiras. Como hoje a minha fala aqui se abre no sentido de cumprimentar os nossos pares, eu gostaria de fazer também aqui o registro e cumprimentar o atual, o novo líder da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, deputado este, filiado ao Republicanos, partido do qual eu também sou filiado. Cumprimentar o deputado Hugo Mota,
do Republicanos da Paraíba, desejando a ele e a toda a mesa diretora da Câmara sucesso nesta missão de debater naquela casa, na Casa Baixa, de debater ali as pautas mais importantes para a população brasileira. No mesmo sentido, eu quero cumprimentar também o atual e novo líder, novo presidente, melhor dizendo, do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre. Faço esse registro aqui, também cumprimentando a todos os membros da mesa daquela casa alta. E qual o objetivo da minha fala nesse sentido? Também trazendo esse mesmo sentimento para a Assembleia de Minas Gerais, para que nós possamos debater no decorrer deste ano e até o fim do nosso mandato, que se encerra em janeiro de 2027, possamos debater as pautas que realmente são importantes, que deixemos de lado qualquer tipo de diferença, que falemos mais, que debatamos mais o que a população precisa. Deixemos de lado questões ideológicas, obviamente, quando possível, e que nos foquemos, caro amigo deputado Leleco, e que nos foquemos naquilo que realmente é necessário. Não vamos perder tempo com aquilo que não constrói, aquilo que corrói. Acho que isso tem que ser deixado de lado. Agora, que seja respeitada também a convicção de cada um, aquilo que cada um defende, aquilo que cada um quer para os seus eleitores. Eu gostaria, senhora presidente, de já encerrando aqui a minha fala, que hoje faço uso da tribuna realmente para cumprimentar os colegas e desejar sucesso a todos. Eu quero deixar aqui um abraço respeitoso, carinhoso e um abraço de boas-vindas aos deputados que ingressam nesta caminhada conosco, a começar pelo meu amigo de longa data, ex-presidente desta casa, deputado Adalclever Lopes, estimando a ele muito sucesso, que possa brilhar novamente, como sempre foi, e como tem sido também Adalclever na sua vida ao longo dos anos. Cumprimentar aqui, vejo aqui no plenário, o nobre colega deputado Lincoln Drummond. Seja muito bem-vindo, caro amigo, conte sempre conosco, tá bom? E também a deputada Carol Caram, estava aqui agora há pouco, quero cumprimentá-la e desejar a ela também um excelente mandato. Meus amigos, minhas amigas, ano que se inicia, ano de muito trabalho, eu tenho certeza que a população mineira, que conta, sempre contou ao longo de décadas, continuará contando com as atividades desta casa, com a atuação de cada parlamentar, cada qual na sua região, na sua localidade, como eu disse aqui anteriormente, defendendo aquilo que acredita. Eu tenho certeza que a Assembleia de Minas Gerais, na condução do nosso presidente Tadeu Martins Leite, seguirá o seu caminho de compromisso com as pautas, com os interesses dos mineiros. Contem sempre conosco. Senhora presidente, uma boa tarde e parabéns aí pela condução dos trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado Charles Santos. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Presidente Leninha, gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo passamento do nosso sempre prefeito, eterno prefeito de Montes Claros, Humberto Guimarães Souto, ocorrido nessa madrugada. É regimental, um minuto de silêncio em memória ao ex-prefeito de Montes Claros, Humberto Souto.
Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Gil Pereira. Com a palavra para pronunciamento, o deputado Leleco Pimentel. Saudação de boa tarde a todas e todos no plenário da Assembleia, neste primeiro pronunciamento do ano. Cabe salientar, presidenta Leninha, que nós estamos aqui também com painéis novos e a gente tem que parabenizar toda a equipe que cuida com muito esmero aqui da Assembleia Legislativa por inaugurar também este painel com mais resolutividade, com mais capacidade de informação, assim como também a gente parabeniza a todos e todas da comunicação. Parabéns, porque quanto mais transparentes, melhor será para a imagem e também para que a Assembleia Legislativa chegue a todos os cantos de Minas, do Brasil e do mundo. Eu tenho duas questões aqui nesta tarde, deputado Elismar, que serão breves, mas duas questões muito importantes. Hoje, começa na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação, na FAI, o Encontro Nacional da Pedagogia da Alternância. E é também coincidente com a Conferência Nacional da Pedagogia da Alternância. E é por razão de termos nesta casa avançado, ainda no mês de dezembro, com a votação de todos os deputadas e deputadas no nosso projeto de lei 511 de 2023, que nós também participaremos da abertura daqui a pouco, às 16 horas, deputada Leninha, nós que acompanhamos cada grupo de discussão de criação de associações Escola Família Agrícola, escolas agrícolas, mas também falando da pedagogia da alternância, que é para nós uma forma de organização que cuida do tempo escola, tempo comunidade, do tempo teoria, do tempo prática, e que trata da educação contextualizada, e que tira esta pecha de que alunos são passivos, quando, na verdade, são os que promovem a educação contextualizada, porque são aqueles que, na pedagogia da alternância, alternam saberes, e esses saberes é quem movem a educação do campo, no campo, para o campo, e justamente nessa troca de saberes com alunos e professores. Esta conferência traz para nós também avanços importantes na legislação da Compab. Primeiro, a equiparação dos estudantes das EFAs aos estudantes de escolas públicas para o acesso ao ensino superior nas universidades estaduais, aprimorando a Lei 14.614 de 2003, incluindo o financiamento da alimentação e transporte escolar e outras demandas das EFAs. Quero lembrar que o deputado federal Padre João, à época, deputado estadual aqui na Assembleia, no tempo de Murilo Ringel, conseguiram este avanço, mas que as escolas Família Agrícola, deputada Leninha, até o último dia do ano de dezembro, não receberam nenhum repasse para alimentação escolar. Imagina, cada sessão são 15 dias na escola. Quantas alimentações por dia tem um servidor e tem também o aluno, sem nenhum repasse do Estado? Por isso a importância de votarmos esta lei, agora em segundo turno, garantindo a alimentação escolar. Sabe por quê? Porque na lei que criou o Pé de Meia Nacional, que dará oportunidade aos jovens de não saírem da escola, ou seja, para minimizar os aspectos dessa evasão escolar, terão direito a um depósito mensal de R$200 por mês para os seus custos, além do depósito ao final de cada ano cursado no ensino médio, de um valor que será o depósito para que ele implemente um projeto, e no caso das escolas Família Agrícola, o seu projeto, o seu PPJ, o seu projeto de vida no campo, seja com a cultura das leguminosas, seja para cuidar de peixe, seja para cuidar daquela cultura que tem a ver com a sua região, cuidar dos pequizeiros, cuidar do meio ambiente e da agroecologia. Por esta razão, nosso projeto de lei, ele também
pede a inclusão dos egressos das Cefas, que são as Casas Escola Família Agrícola, no sistema de cotas e acesso ao ensino superior das universidades federais. Isto já foi garantido no projeto de lei que criou o PED-6. Foi um processo em que o Padre João, junto com o ministro Camilo Santana, ministro da Educação do governo Lula, atendeu. E quando da visita em Minas Gerais, para o lançamento do PED-6, nós dissemos: só vamos usar a camisa do PED-6 no dia em que os alunos do campo, que têm direito à educação, tiverem também incluídos. E agora, com alegria, digo, inclusive, muitos fizeram vestibular e já estão ingressando, até nos cursos de medicina, naqueles cursos escolhidos para a sua vida. E são muitos. Nós também trazemos aqui a importância de reforçar a pedagogia da alternância e das escolas família agrícola no contexto da educação do campo, além de enfatizar a importância da formação política dos jovens na perspectiva da emancipação humana, na soberania, no cuidado com a mãe terra, com as águas e no cuidado com todas as formas de vida. Reforçar, por último, a importância de fortalecer a luta política no âmbito nacional, enquanto rede Cefa, as EFAs, escolas, casas, famílias rurais, demandando junto também com os governos dos estados, incidindo na política federal. Este é um anúncio que nós poderemos e teremos a oportunidade de fazer daqui a pouco, na abertura desta, que é a Conferência Nacional da Pedagogia da Alternância, que acontece em Belo Horizonte. Portanto, aqui da Assembleia, a gente dá as boas-vindas a todos os participantes de todas as unidades federativas do Brasil, que participarão entre hoje e quinta-feira na FAI, que é a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu quero parabenizar a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola, que trabalhou para que esta conferência, esse encontro acontecesse. A segunda questão que me traz aqui hoje é dizer da importante candidatura da cidade de Ouro Preto ao título de cidade criativa em políticas públicas e em economia criativa, lançado em Ouro Preto na última semana, onde fui convidado também pelo prefeito Ângelo Osvaldo, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Guerra, e pela equipe, pela Secretaria de Cultura, e porque Ouro Preto se candidata na modalidade, professor Cleiton, na modalidade de artesanato e políticas públicas. Lembrar que ali estavam presentes o presidente da FAOP, recém-empossado, e também a subsecretária de Cultura, e que nós pedimos ali para falar de política pública e da Fundação de Arte de Ouro Preto, que se desdobrassem para que os servidores, aqueles que são chamados monitores, professores, não tenham que continuar na condição desumana que estão na FAOP e que continua a ser uma política de Zema, porque estes servidores recebem menos que um salário mínimo concursados desde 2015. Como é que nós podemos trazer Ouro Preto para uma candidatura importante na Unesco, a cidade que já é patrimônio da humanidade desde 1980, se nós não temos uma ajuda efetiva do governo de Minas Gerais para que estas políticas públicas do restauro, do cuidado com os servidores, para além de cuidar das associações dos artesãos, seja da pedra-sabão, seja o artesão que está cuidando, de fato, de uma realidade em que, muitas vezes, as suas latas estão batendo sem alimento, quando estão promovendo a cidade e perpetuando a cultura, e que vem, muitas vezes, deputada Leninha, exatamente da agricultura. A palavra cultura aparece na humanidade ligada à produção do alimento. O povo de Ouro Preto se engaja nesta campanha para que a Unesco possa reconhecer a singularidade do município de Ouro Preto, também no artesanato, uma vez que Belo Horizonte e outras 14 cidades no Brasil também disputaram títulos importantes, mas não com o tema do artesanato. Apenas o município de João Pessoa, na Paraíba, que tem esse título. Belo Horizonte também se candidatou e é uma cidade pela Unesco considerada pela gastronomia.
Portanto, Ouro Preto, com mais esse título, poderá cuidar ainda mais dos artesãos. E nós chamamos a atenção durante aquela importante sessão solene de apresentação da candidatura, diante dos professores da UFOP, da Universidade Federal de Viçosa, que é a única cátedra no Brasil hoje instituída da Unesco para tratar deste tema, que também incluísse a economia popular solidária, esta prima irmã da economia criativa. Não foi à toa, deputado Betão, que o símbolo da economia criativa, sabe o que é? Uma lâmpada cheia de fio. E aí o pessoal compara a gambiarra. A gambiarra, que talvez na epistemologia venha a trazer um nome dos nossos povos trabalhadores, dos africanos, deram ao Brasil a condição de um povo criativo. Às vezes, quando alguém está fazendo uma gambiarra, você fala, mas que pessoa criativa, não é verdade? E quando, na verdade, nós estamos tratando da criatividade que gera motores da economia e que dão sustentação à vida, ao cuidado, ao patrimônio que é Ouro Preto. Patrimônio material e imaterial, que agora com esta candidatura, e eu faço ecoar aqui do plenário da Assembleia Legislativa, o apoio de todos os deputados para que a Unesco reconheça Ouro Preto como a cidade criativa do artesanato e das políticas públicas, como quer também este esforço coletivo, desde a economia solidária, desde o povo de Ouro Preto, que precisa dessa política pública organizada para que tenha renda. E é renda o que pode segurar também este cuidado com o nosso patrimônio imaterial e material. Que Ouro Preto seja vitoriosa, porque ao inscrever o artesanato, o povo pobre, negro, e ao entender que a economia popular solidária, retomando inclusive o Paço da Misericórdia, antiga Santa Casa do século XVIII, oferecendo aquele espaço que já está restaurado para que artesãos tenham ali à disposição um lugar digno para apresentar não só o seu artesanato que gera renda a turistas do mundo inteiro. E quero, por fim, parabenizar também pelo lançamento, 30 dias antes, com o Carnaval de Ouro Preto, que tem como tema o Balanço da Cobra. Viu, deputado Tramonte? Eu quero lembrar que Ouro Preto está nesta candidatura, assim como Belo Horizonte foi reconhecida como, pela Unesco, pelo seu patrimônio gastronômico. E o trabalho de Vossa Excelência em permanecer com esta comissão importante, que eu faço questão de ir sempre, também, junto com Ouro Preto, se candidata para além da gastronomia, pelo artesanato e pelas políticas públicas. Que a Unesco reconheça, mas que a gente tenha políticas públicas de preservação do patrimônio. Sou historiador, músico e de Ouro Preto. Por esta razão, esta terra de poetas, cantores, dançarinos, pintores e artesãos, que a gente faça da arte uma grande evolução. Viva Ouro Preto, viva o patrimônio, viva a cultura, e que a Unesco reconheça esta cidade para que cada artesão, do mais pobre, de cada distrito da economia solidária, seja de fato aquele que vai, pela política pública, acessar recursos e acessar o Estado. Muito obrigado a todos os deputados e deputadas. Sejam bem-vindos os 3 deputados que aqui ontem estiveram nesse lançamento também importante dos nossos trabalhos, e que a gente possa, junto com a nova direção, o presidente Tadeu, a vice-presidenta Leninha, e cumprimento todos os deputados da mesa por meio da deputada Leninha nesta tarde, para que a gente continue num processo onde a gente consiga na Assembleia Legislativa avançar, em que pese este governo Zema. Eu digo de novo, em que pese esse desgoverno Zema. Eu digo de novo, em que pese este que não sabe ter altura daquele cargo de governador, e que agora, que ele assuma o Propague, porque ele não teve protagonismo, e que assuma que não teve competência para tratar da dívida de Minas Gerais. Zema, acorde, porque o governo federal está te dando a oportunidade para resolver um problema que você barrigou esses anos todos. Não pagou a dívida, caloteiro, e agora vai ter que engolir, porque
o deputado, aliás, o senador, o deputado Tadeu e o senador Rodrigo Pacheco, que deixou a presidência do Senado, teve a altivez de apresentar uma solução para a dívida de Minas Gerais. E a solução não é negar a política como o senhor vem fazendo. Zema, acorde, o Propag é a saída para que não passe mais vergonha na política ainda. Obrigada, deputado Leleco. Com a palavra, o deputado Gil Pereira. Boa tarde, nossa presidente Leninha. Cumprimento os deputados e deputadas dessa casa. Quero dizer que hoje é um dia muito triste para a nossa cidade de Montes Claros, com a perda do nosso sempre prefeito, eterno prefeito, Humberto Soto. Humberto Soto, mais de 60 anos, para aqueles que não sabem a sua história, mais de 60 anos de vida pública. Começou como vereador na nossa querida Montes Claros, depois foi deputado estadual, suplente de deputado estadual, depois assumiu a cadeira de deputado estadual nessa casa. Em 74, inclusive com o falecimento do meu tio, que era deputado federal, Edgar Pereira, ele foi candidato e teve 5 mandatos consecutivos na Câmara Federal, onde que teve a oportunidade, deputado Leleco, deputado Charles, de ser vice-presidente do nosso saudoso também, Ulisses Guimarães, e naquela época que Ulisses adoeceu, ele assumiu por 4 meses a presidência daquela casa, foi líder, numa época difícil, do ex-presidente Fernando Collor, quando ninguém queria assumir esse papel, e ele, pela sua integridade, pela sua honradez, que era impecável, defendeu na liderança do governo. Depois foi para o Tribunal de Contas, a convite do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, fez um belo trabalho como ministro do Tribunal de Contas, sendo presidente do Tribunal de Contas, e, quando completou 75 anos, todos pensavam que ele ia aposentar, mas a vida pública o convocou e ele voltou a ser deputado federal em 2006 e 2010. Mas o grande sonho de Humberto Soto era ser prefeito da sua cidade. Desde aquela época, de jovem vereador, de jovem deputado estadual e federal, ele queria mesmo ser prefeito da nossa cidade. Lembro que em 2016, ele me convidou para que a gente pudesse fazer uma parceria, ele estava no Partido de Cidadania, para que a gente pudesse fazer uma chapa de prefeito e de vice. Nós, naquela época, indicamos o vice-prefeito e Humberto ganhou as eleições com 65% dos votos. Posteriormente, reconstruiu a cidade, que estava com muitas dificuldades, e avançou. Chegou em 2020, no meio da pandemia, foi candidato à reeleição, foi reeleito no primeiro turno com 85,5% dos votos daquela cidade de Montes Claros, o povo já reconhecendo o seu trabalho. Realmente fez um grande trabalho na saúde, na educação, na infraestrutura, asfaltou quase 500 quilômetros de asfalto na nossa cidade de Montes Claros, inclusive todos os distritos de Montes Claros sendo asfaltados,
fez uma revolução. Todos os vereadores, deputado Charles, seja da oposição, né, que eram poucos, e da situação, aprovaram todos os seus projetos. Mas o maior legado dele é o compromisso com as pessoas simples. Compromisso que ele, o jeito dele, quem não conhecia, né, de bravo, de aquele jeito de valentão, mas tinha um coração, né, grande demais, muito sensível às causas, e por todos os lugares que ele passou, ele realmente deixou esse legado de seriedade, honestidade. Então, Montes Claros, Minas Gerais e o Brasil perde um dos maiores homens públicos que eu convivi na sua história. E eu quero dar um abraço, né, primeiramente à família, né, a seus filhos, a Júnia, Maria Tereza, a Emily e o American, o seu único filho homem. Também o seu irmão, né, o doutor Armando, e na pessoa da sobrinha Mônica, eu quero cumprimentar todos os familiares. Mônica era como uma filha para ele também, de Humberto, era aquela convivência fraterna diária. Então, na pessoa de Mônica, eu quero mandar um abraço para toda a família Guimarães Souto. E quero também, na pessoa da Terezinha Mangabeira, a TT Mangabeira, que conviveu com ele nos últimos 20 anos, aquela companheira, amiga, realmente uma mulher que deu muitas alegrias ao nosso prefeito Humberto Souto. A você, Terezinha, também receba o nosso abraço, o nosso carinho, né, que Deus deu conforto no seu coração. E quero também mandar um abraço para o nosso prefeito Guilherme Guimarães, que foi vice-prefeito na última legislatura com Humberto, um grande parceiro, né? Humberto considerava ele como um filho. Também ao vice-prefeito, doutor Otávio, né? Nesses últimos 8 anos, conviveram com ele, e na pessoa deles também quero cumprimentar todos os assessores, os amigos da prefeitura de Humberto Souto, igual o nosso ex-chefe de gabinete de Humberto, nosso amigo Gonzaga, o Paulo Braga. Também, na pessoa do presidente da Câmara, Júnior Martins, quero mandar um abraço a todos os vereadores de Montes Claros, que eu tenho certeza que estão, né, sentindo muito essa perda hoje do nosso grande homem público, Humberto Souto. Não tenho dúvida que, né, o presidente Tadeu, que eu já falei hoje, né, a nossa grande amiga também, nossa presidente em exercício, todos os deputados federais, estaduais, né, que conviveram e convivem com o nosso prefeito Humberto Souto, estão muito sentidos. Então, fica o nosso abraço fraterno a toda a família, a todos os amigos, mas o legado de Humberto Souto, esse nós temos que, essa geração e as próximas gerações temos que seguir. Boa parte ao nosso amigo Charles. Caro deputado Gil Pereira, gostaria de me solidarizar com Vossa Excelência, com toda a família monteclarense, com toda a família também do saudoso ex-prefeito Humberto Souto. Tive a oportunidade de encontrá-lo uma vez nesta caminhada, e a primeira impressão realmente que nos passou foi de uma pessoa realmente proba, uma pessoa muito séria e comprometida. Prova disso são os resultados que Vossa Excelência está trazendo nesta tarde, nesta tribuna. Portanto, que Deus fortaleça o coração de todos que o conheceram, os amigos e dos seus familiares. Gostaria, nobre deputado Gil Pereira, primeiramente agradecer por poder aparteá-lo, fazer um destaque aqui, que hoje, na Câmara dos Deputados, em Brasília,
também, por indicação e eleição, tomou posse como o novo líder da bancada do Partido Republicanos, dos 45 deputados do Partido Republicanos, o nobre colega, ex-deputado desta casa, atual deputado federal, deputado Gilberto Abramo. Portanto, eu queria fazer o registro aqui e cumprimentá-lo em nome desta casa, que a sua caminhada como líder da bancada do Republicanos na Câmara dos Deputados seja muitíssimo produtiva. Fazemos esse registro. Aliás, o deputado Gilberto Abramo recebe, neste ano aqui nesta casa, vai receber o título de cidadão honorário de Minas Gerais, por indicação nossa e com apoio dos colegas. Muito obrigado, deputado Ju Pereira, e, mais uma vez, que Deus fortaleça o coração de todos vocês. Muito obrigado, Charles. Quero também, dar um abraço ao nosso xará Gilberto. Gilberto, que é um grande parlamentar, foi aqui colega nosso, deputado federal brilhante. Quero também dar um abraço ao nosso deputado Adalcléver Lopes, nosso ex-presidente, que retorna a essa casa, a minha amiga deputada Carol Caran, que também tenho certeza que vai fazer um brilhante trabalho nessa casa, o Lincoln Drummond, que também está chegando na nossa casa. E, para encerrar, deputado Leninha, eu quero deixar registrado nos anais dessa casa também um abraço fraterno ao nosso presidente Rodrigo Pacheco, que nos 4 anos de presidência do Senado honrou Minas Gerais. Fez um trabalho, dezenas de trabalho em prol do Brasil e Minas Gerais. O TRF6, por exemplo, era um sonho antigo de nosso Estado, dos advogados, dos juízes federais, e ele, com o seu trabalho, com o seu talento, sob a sua liderança, hoje nós temos aqui o TRF6. O PROPAG, tem 30 anos de Assembleia Legislativa. Então, lembro que em 98 foi feito o acordo do governo Fernando Henrique, de 14 bilhões, e hoje essa dívida é 165 bilhões, e alguns governadores já pagaram outros tantos bilhões. E, com a sua competência, o nosso presidente Rodrigo Pacheco convenceu o governo federal para que pudesse renegociar as dívidas de todos os estados, mas, logicamente, o foco era Minas Gerais. Então, o PROPAG foi uma vitória pessoal do nosso presidente Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, fala dessa tribuna da Assembleia Legislativa. Você é um grande estadista. Você está deixando um legado de 4 anos na presidência do Senado que todos os mineiros têm que reconhecer. E aqui, em meu nome, eu reconheço, em nome do povo norte-mineiro, do seu trabalho, da sua luta, lembrando também da barragem de Jequitaí, que foi o seu trabalho, e nós vamos ter esse grande sonho realizado também. Então, receba o meu abraço, e eu tenho certeza que muitas alegrias você há de nos dar, como senador e outros cargos que terá na República do nosso país. Muito obrigado, presidente Leninha. Um abraço a você e a todos os companheiros deputados. Obrigada, deputado Gil Pereira. Com a palavra, o deputado Elismar Prado. Boa tarde a todos e a todas. Nesse dia 4/2, não poderia deixar de registrar uma data extremamente importante, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E amanhã, Dia Nacional da Mamografia. E a situação no Brasil com relação ao câncer é alarmante, a situação realmente é muito grave. E apesar da ausência do Estado no enfrentamento ao câncer, estamos tentando mudar essa história, a história da doença em Minas Gerais, através do trabalho da comissão que eu sou presidente, Comissão
Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, e também a comissão fundada e presidida pelo deputado federal Wellington Prado, a Comissão de Combate ao Câncer no Brasil. E tem ações realmente muito relevantes e consistentes do nosso mandato, apesar desse grande vazio e dessa grande ausência do Estado. Por exemplo, aqui na região metropolitana, nós temos a Santa Casa de BH, uma das maiores referências no combate ao câncer no Brasil. Através das nossas emendas parlamentares, nós mantemos a carreta da família, da Santa Casa de BH, que já percorreu aí vários municípios, a unidade móvel de saúde oncológica, 100% SUS, realizou até o momento 1.383 atendimentos em 6 cidades mineiras, a unidade móvel da Santa Casa de BH mantida através do nosso mandato. Ela é equipada com mamógrafo, raio-x e dermatoscópio, conta com equipe altamente qualificada do Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH, formado por médicos, enfermeiros, técnicos de radiologia e outros especialistas, atende crianças e adultos. Já o Centro de Prevenção ao Câncer Júlia do Prado, recebe o nome da minha saudosa mãe, que foi construído com 100% de emendas do deputado Wellington Prado, não só construído, equipado e totalmente mantido, custeado com as nossas emendas. É o primeiro grande centro do Hospital de Amor de Barretos, em Minas Gerais. O primeiro da história de Minas Gerais. E que já funciona com a carreta também. A carreta, na verdade, é o Centro de Prevenção sobre Rodas. Já realizou 12.589 mamografias, 9.218 exames de Papa Nicolau, atendendo aí pacientes até o momento de 17 cidades, de abril a dezembro de 2024, e esse número continua aumentando, porque hoje a carreta da prevenção, a nossa carreta está no município de Perdizes. Durante o ano passado, por exemplo, durante todo o mês do Outubro Rosa, esteve na cidade de Uberlândia, realizamos mais de 1.000 exames de mamografia, 700 exames do colo do útero. É uma doença emergencial, é a que mais mata no Brasil. Em alguns casos, a mamografia, o câncer de mama é a que mais mata mulheres, é a segunda doença que mais mata no Brasil, mas caminhando, segundo os especialistas, para ser a doença que mais mata, em mais de 200 cidades em Minas, é a que mais mata. E o que é realmente inconcebível, inaceitável, é que o câncer é evitável, porque se a gente tiver prevenção, diagnóstico precoce, que são os melhores remédios para a cura do câncer. O Brasil, por exemplo, esbarra em muitos gargalos e 75% dos pacientes com câncer dependem exclusivamente do SUS. Com o deputado Wellington Prado, já garantimos mais de 200 milhões para o enfrentamento ao câncer em Minas Gerais. 200 milhões em emendas impositivas do nosso mandato, que já foram aplicadas em Minas Gerais, em cerca de 30 hospitais que combatem ao câncer em todo o estado. Criamos as comissões, como eu disse, de combate ao câncer, criada e presidida pelo deputado Wellington Prado, e a comissão aqui da Assembleia, presidida por mim. Aqui na Assembleia, como presidente e relator da comissão, apresentei um projeto de lei para instituir a Política Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer em Minas Gerais. O câncer aqui de mama, só para vocês terem uma ideia de como é alarmante, o câncer de mama mata cerca de 50 mulheres por dia. 50 mulheres por dia. O câncer de próstata mata aproximadamente 44 homens por dia. O câncer infanto-juvenil é a doença que mais mata nossas crianças e jovens. E são esperados mais de 704 mil casos novos da doença no Brasil em 2025, além dos milhões já em tratamento. Então, nós temos aqui um resumo do relatório final dos trabalhos da comissão, do trabalho realizado ao longo desses 2 últimos anos, da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer.
são números importantes, e nós constatamos, né, que o governo do Estado não faz o monitoramento e não tem um sistema oficial que permita o registro da primeira manifestação clínica do câncer, dificultando o monitoramento do cumprimento das leis dos 30 dias e da lei dos 60 dias, que diz respeito à lei dos 30 dias, ao período máximo, né, dentro desse prazo, para fazer o exame diagnóstico, e dos 60 dias para fazer o início do tratamento. Nas diversas audiências públicas, os convidados especialistas deixaram claro que as leis não são cumpridas em Minas Gerais. Constatou também o não cumprimento da lei que garante às mulheres com alto risco de desenvolvimento do câncer de mama e de ovário a realização gratuita de exame genético para pesquisa de mutação em genes relacionados a essas doenças. Constatou ainda a falta de transparência do SUS ao não informar ao paciente qual a sua posição na fila de espera para exames, consultas e cirurgias. Tudo isso demonstra que nós temos grandes vazios assistenciais, né, especialmente na macro-região do Jequitinhonha, considerando Minas Gerais com 853 municípios, então grandes vazios assistenciais. Na macro-região do Jequitinhonha, não temos habilitação em oncologia, e na micro-região do Pontal, que não oferece atendimento oncológico. Além disso, o município de Ituiutaba, por exemplo, não conta sequer com tomógrafo, mamógrafo próprios. O diagnóstico via SUS no município é realizado por convênio com prestadores privados ou via consórcio público, que não aceitam apenas o valor definido na tabela SUS, e o município sempre precisa complementar. A espera para atendimento pode durar meses, e a região encaminha os pacientes para o estado de São Paulo, por exemplo. Na verdade, cerca de 300 municípios encaminham cerca de 15 mil pacientes somente para o Hospital de Amor, em Barreto, São Paulo. 300 municípios de Minas encaminham cerca de 15 mil pacientes para Barreto, São Paulo. Sobre os recursos previstos no orçamento de Minas Gerais, não há nenhuma complementação suficiente do Estado no enfrentamento ao câncer, e a tabela do SUS paga pelo Ministério da Saúde cobre só cerca de 50% dos custos dos procedimentos. Em 2023, a Secretaria de Saúde informou que havia apenas 50 milhões apenas no orçamento do Estado, o que corresponde aproximadamente a apenas R$ 1.300 por paciente, destinado para a realização por hospitais habilitados em alta complexidade de consultas e exames referenciados. Em 2024, seguindo aqui o nosso relatório, foram destinados apenas 40 milhões para procedimentos oncológicos de alta complexidade. Constatamos ainda que o Ministério da Saúde e o Governo do Estado não têm uma programação para o credenciamento de novos serviços em radioterapia em Minas Gerais e para a substituição dos aparelhos que estão obsoletos. Havia apenas 2 processos para credenciamento de novos serviços de radioterapia no Estado, um em Teófilo Otoni e outro em Barbacena, que, na verdade, conta com emenda parlamentar de nossa autoria. 75% dos pacientes com câncer dependem do SUS, e a radioterapia é usada em 70% dos tratamentos contra o câncer. Com relação ao câncer infanto-juvenil, que é muito séria a situação, apenas 30% das crianças e dos jovens são tratados em centros com habilitação em oncologia pediátrica no Estado. Outros 70% são tratados em centros sem habilitação para oncologia pediátrica, ou até mesmo sem habilitação para oncologia. 15% dos pacientes com câncer infantil são transferidos para serem tratados no estado de São Paulo. Uma vergonha para nós aqui em Minas Gerais. Não há na rede pública do Estado tratamento contra o retinoblastoma. O retinoblastoma é o câncer nos olhinhos da criança, né? Inclusive, eram encaminhados para o estado de São Paulo. Não havia nenhum serviço em Minas Gerais. Nós retomamos, através das nossas emendas, o tratamento avançado do retinoblastoma, né, o câncer nos olhinhos das crianças. Retomamos através das nossas emendas, e hoje nós temos esse atendimento avançado, um dos melhores do mundo, aqui na Santa Casa de BH. Mas na rede pública do Estado não existe nenhum tratamento nesse sentido. Após iniciar os trabalhos da nossa comissão, o governo anunciou 2 novos programas para o enfrentamento ao câncer de mama, que é o que mais mata mulheres, como eu disse. Em julho de 2023 até outubro de 2024, foram disponibilizados cerca de 75 milhões a 45 municípios para aquisição de 62 equipamentos
digitais de mamografia, cerca de 1,6 milhão para cada cidade, apesar do Estado ter 853 municípios, foram contemplados apenas 45 municípios. Em outubro de 2024, 24 milhões foram anunciados para o programa Cuidar na Hora Certa, focado no tratamento do câncer de mama. Estou propondo, como presidente e relator da comissão, um projeto de lei para instituir a Política Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer em Minas Gerais, que prevê várias ações, como, por exemplo, busca ativa pelos meios mais eficazes, em especial pela utilização de unidades móveis de atendimento e diagnósticos móveis. Nós temos hoje, mantido com emendas de nossa autoria, a carreta no noroeste de Minas, também a unidade do Hospital de Amor, lá do noroeste, o UNAI, que foi equipado também com emendas de nossa autoria, a carreta também mantida com nossas emendas. Temos a que fica sediada em Patrocínio. Muito em breve teremos a terceira unidade no Triângulo Mineiro, Uberlândia. Já temos 52 milhões na conta, mais um trabalho nosso, em parceria com o deputado Wellington Prado, mas Minas Gerais é muito grande, 853 municípios, e o Estado precisa nos ajudar nessa tarefa, fazer a busca ativa, diagnóstico precoce e fazer a prevenção que realmente salva vidas. Então, a criação, além aí, de mais investimento nas unidades móveis, a criação do Centro de Prevenção ao Câncer nas regionais, para o diagnóstico precoce das doenças, do tipo dos cânceres mais incidentes, como câncer de mama, colo do útero, próstata, pele, e o câncer e o pediátrico. Capacitação dos agentes comunitários de saúde, de endemias para o rastreamento, busca ativa de pacientes. Capacitação dos profissionais de saúde. O Estado deverá criar os planos regionais de atendimento, dada a extensão territorial de Minas. Estabelece ainda a criação de implantação de plano estadual de enfrentamento ao câncer pediátrico, planejamento para implantação, ampliação e modernização dos equipamentos em radioterapia, campanhas de prevenção, conscientização do câncer pediátrico, inclusive nas escolas, e ações para conscientização e prevenção aos tipos de câncer mais incidentes nos adultos. Os pacientes com suspeita de câncer infantil devem ter um encaminhamento imediato no sistema, não estando vinculado aos prazos de 30 dias para diagnóstico e 60 dias para tratamento. Criação dos centros especializados regionais em câncer infantil, estabelece ainda que o Estado deverá dar ampla divulgação para os direitos dos pacientes com câncer, inclusive sobre vacinação dos pacientes e suas famílias. Habilitação de novos hospitais e serviços em oncologia, acabando com os vazios regionais. Estabelece a criação do Fundo Mineiro de Combate e Prevenção ao Câncer, estabelece o mínimo previsto no orçamento estadual para prevenção e enfrentamento da doença, autoriza o Estado a investir e financiar ações para a disponibilização de cirurgias robóticas. Ainda tem um minuto. Nós temos aqui várias questões que o relatório ainda prevê, encaminhamentos que são urgentes para o Estado, mas, enfim, vou fazer esse pequeno resumo aqui, simplesmente deixar esse recado. No dia de hoje, Dia Mundial de Combate ao Câncer, 4/2, no dia 5/2, Dia Nacional da Mamografia, fizemos um grande trabalho, trouxemos os primeiros grandes centros de prevenção ao câncer do Hospital de Amor de Barretos para Minas Gerais, depois de mais de 300 anos de história, um lá em Patrocínio, no Noroeste, faremos outro no Triângulo, todos com as carretas da prevenção, já fizeram milhares e milhares de exames que salvam vidas, todos construídos, equipados, custeados, com as carretas da prevenção, percorrendo os municípios, além da Santa Casa de BH, através da carreta da família, que já percorreu muitos municípios aqui da região, fazendo um grande trabalho também. Então, quero deixar aqui esse alerta, para o Estado de Minas Gerais, que o Estado precisa nos ajudar no combate ao câncer. É a segunda doença que mais mata, mas está caminhando para ser a primeira, muito em breve, e é preciso ação de verdade. Obrigado. Com a palavra, o deputado Caporeso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Eu tenho uma notícia extremamente grave aqui.
É lamentável o que a Canção Nova, não a organização que dispensa apresentações, que tem um trabalho de evangelização incrível pelo Brasil, e a Fundação João Paulo II estão enfrentando por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo. Vejam só, o Monsenhor Jonas Abib criou essas duas instituições e esteve na condição de presidente durante 40 anos. Tem 40 anos que a Canção Nova é referência de excelência na prestação dos seus serviços, e não apenas em São Paulo, mas para todo o Brasil, inclusive para o nosso povo de Minas Gerais, e é por isso que eu falo isso aqui. Então, Monsenhor Jonas faleceu, e quem assumiu em seu lugar foi o padre Wagner Ferreira. Assumiu tanto a Canção Nova quanto a Fundação João Paulo II, porque as duas foram criadas de maneira vinculada, uma com a outra. E agora, do nada, por um passe de mágica, foi só o Monsenhor Jonas falecer e o Ministério Público do Estado de São Paulo voltou os seus olhos para essas instituições. E o que eles querem? Promover o que eu chamo de verdadeira ingerência. É engraçado porque é o mesmo termo utilizado pelo Ministério Público. Eles querem que, ao invés dos membros da Canção Nova e da Fundação João Paulo II, ao invés deles decidirem os seus líderes, vai ser decidido pela justiça. Alguém de fora, sabe? Uma conduta baixa, vergonhosa, com uma carinha, assim, aquela clara lembrança de perseguição religiosa. Tem cara de perseguição religiosa isso daí, tá? Sérios indícios, eu vejo. E eu me pergunto, o que faz o Ministério Público olhar para uma organização civil como essas instituições que funcionam tão bem, com excelência, e do nada começar a fiscalizar e se preocupar? Eu tenho que fazer uma pergunta aqui. MPSP, está faltando fundação corrupta que desvia dinheiro para ser fiscalizada? Está faltando, por acaso, ONG de esquerdista ladrão para vocês fiscalizarem? Eu acredito que não tem mais sindicato em São Paulo que diz representar os trabalhadores na hora mesma que os rouba, que apenas abusa deles. Deve estar faltando isso em São Paulo, para vocês estarem preocupados com a Canção Nova. Isso é uma vergonha. É uma conduta repulsiva e vexaminosa por parte do Ministério Público de São Paulo, e é exatamente isso que está acontecendo. 43 anos de história, 40 anos de exemplo na prestação de serviço público, e de repente o Ministério Público, por um passe de mágicas, resolve perseguir a Canção Nova. E eu repito, isso para mim tem cara de perseguição religiosa, sérios indícios, porque não tem nada que justifique o início dessa ação. Uma vergonha praticada pelo Ministério Público, e que agora eu trago para essa tribuna, eu tenho certeza, será reverberado para o Brasil. O Brasil vai saber a perseguição que os religiosos da Canção Nova estão sofrendo. Também quero lembrar aqui o caso Cláudia Raia. Todo mundo sabe que eu apresentei uma queixa-crime contra a Cláudia Raia pela seguinte frase que ela falou na TV de Portugal. Abro aspas para ela, tá? Tenho 17 vibradores em casa. E quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: vá se investigar, vai saber do que você gosta. Hoje é prescrição médica. Espera um pouco, 12 anos de idade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu espero que ainda exista lei nesse país. É criança. Você não entrega um vibrador para uma criança e fala que está cuidando dela. Isso aí, para mim, é pedofilia. Existem decisões do STJ que falam que alguém que entrega um brinquedo sexual para uma criança pratica pedofilia. Mas ainda que a justiça diga que não é, que seja reconsiderado, às vezes porque ela é atriz global, amiga do Lula lá, às vezes reconsidera isso porque ela é amiga do rei. Como é que vai justificar a questão de corrupção de menores? Porque isso aqui é corrupção de menores. Como é que vai justificar a questão do constrangimento contra menor? E olha só a resposta que a Cláudia Raia deu diante disso. Ela falou o seguinte: minha fala foi tirada de contexto. Sempre incentivei o diálogo aberto com meus filhos sobre todos os assuntos, incluindo educação sexual, de forma respeitosa e apropriada para com a idade.
Cláudia Raia, além de não ter vergonha na cara para falar um absurdo que a senhora falou, te falta também, e muita humildade, para assumir o erro que cometeu. É lógico que não tem como você chamar um ato como esse de educação sexual. Vocês entenderam, pessoal? Para Cláudia Raia entregar um maranhão de borracha para uma menina de 12 anos é educação sexual apropriada à idade. Eu vou acrescentar essa tua justificativa pífia e patética para o Ministério Público também, tá? Porque a senhora está reforçando o seu comportamento. E Caporeso, por que você se preocupa tanto com isso? Porque eu sou polícia, eu sou policial. Eu cansei de atender casos de pedofilia, um dos crimes mais bárbaros que existe. E é lógico que grande parte desses crimes são cometidos dentro de casa, pelas pessoas que deveriam proteger a criança. E olha, é um trauma que reverbera para a vida inteira. A infância é terreno onde se pisa para a vida toda. Recentemente, eu acompanhei a prisão em Joatuba de um falso padre pedófilo dos infernos que estuprou 60 mulheres. 5 delas foram estupradas quando tinham cerca de 10 anos. Elas com 40 anos de idade, 45 anos de idade, cometeram suicídio. Uma tacou fogo no próprio corpo, jogou gasolina e tacou fogo no próprio corpo, porque não soube lidar com o trauma sofrido na infância. Quem de vocês aí em casa não conhece alguém que sofreu um abuso na infância e que sofre isso até hoje? É esse tipo de crime, pedofilia, que essa fala irresponsável da Cláudia Raia favorece diretamente. E ela precisa ser responsabilizada com todo o rigor da lei, para não abrir precedentes de casos assim para o Brasil. E eu sei que ela falou o que falou no seguinte espírito: olha só, como eu sou uma pessoa muito atualizada, façam o mesmo com as famílias do Brasil, façam o mesmo em casa, porque ela acha que é exemplo para os outros. Ela é uma atriz com milhões de seguidores e acha que a conduta dela deve ser copiada. Uma grande vergonha. Por fim, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando assim: Caporeso, eu não estou entendendo o Bolsonaro. O Bolsonaro apoiou o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota para a presidência. Ele está traindo a direita. O que está acontecendo com o Bolsonaro? Ô, gente, é brincadeira um negócio desse. Espera aí, vocês querem que a política seja feita como? O presidente Jair Bolsonaro tem mais de 30 anos de vida pública, sem jamais se corromper. Confiem um pouco mais na pessoa que vocês escolhem. Eu vou explicar aqui para vocês, nesse momento, como é que se dá a eleição de um presidente. Quando um candidato ele tem a maioria dos votos, ele tenta viabilizar o seu nome. E foi isso que aconteceu, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Os candidatos tinham a maioria dos votos. Então, o que fica? Direita e esquerda. Se a direita não apoia, a esquerda apoia, eles são eleitos e a direita é varrida para o lado. Ela é deixada de lado dentro das grandes deliberações políticas. Se a direita apoia, a esquerda não apoia, a esquerda abandona. Então, a direita e a esquerda vão apoiar. Por qual motivo? Porque eles precisam de comissões, eles precisam de espaço. Amadureçam politicamente, a política é feita com ocupação de espaços. Eu tenho certeza que todo mundo aqui de direita gostou de ver o Nicolas Ferreira na Comissão de Educação. Como é que isso foi feito? Um acordo assim. Eu tenho certeza que todo mundo gostou de ver a Carol de Tone lá na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Como é que isso foi feito? Com apoio à presidência. Então, falar para os deputados de direita não apoiar um candidato que já ganhou é pedir para afundar a direita e não deixar espaço para trabalhar dentro da via pública. E as pessoas, os intergalácticos, os políticos intergalácticos que falam que apoiam o Bolsonaro, mas só na hora da eleição, depois se posicionam contra ele, o que esses caras querem? É promover a verdade, falando essa história que às vezes é um pouco difícil, mas é a verdadeira, esclarecendo o povo, dizendo para o povo que a eleição dentro de casa legislativa não é que nem a eleição da rua, onde você escolhe o melhor e você vota nele, mas você tem realmente que escolher a pessoa que tem chances de vencer para ter espaço de trabalho. Eles fazem esse trabalho difícil de explicação ou escolhem o caminho confortável de falar: não, eu sou a direita limpinha, eu não me misturo. É lógico, nenhum de nós quer se misturar. Só que, ao fazer isso, o que eles querem é viabilizar 2026, é pegar a massa de pessoas insatisfeitas com suas próprias mentiras.
Eles falando, ah, não tem como apoiar esse cara, que esse cara não vai promover o impeachment de Alexandre de Moraes. Eu sou o primeiro que sonho com esse impeachment, mas qual era o candidato que faria isso? Ou que teria a chance de vitória para fazer? Nenhum. Então, o que eles querem é desgastar a imagem do Bolsonaro e se viabilizar em 2026 por ter projeto pessoal. Vocês têm projeto pessoal e não têm vergonha na cara. Vocês não estão preocupados com o Brasil. Quem está preocupado com o Brasil é quem já sangrou por ele, como o presidente Jair Bolsonaro. E eu quero aqui parabenizar o deputado federal Mário Frias, que tomou uma postura de coragem e enfrentou esses canalhas. Essa falsa direita, que ao invés de explicar para a população como se faz política, com ocupação de espaços, prefere autopromoção na base da mentira. E aí eu falo, qual que é a alternativa para quem deseja resolver as coisas do dia para a noite? Vocês querem pegar em armas e tentar resolver a coisa? Com apoio de quem? Qual o exército que vai apoiar algo assim? Já que um plano desse nunca existiu. E não existiu porque não tem viabilidade. A direita é democrática e ela vai utilizar os meios legais, vai utilizar a democracia para vencer, porque a maior parte da população brasileira é conservadora, e nós vamos ter o nosso país de volta. Obrigado, presidente. A direita vive Minas Gerais. Obrigado, deputado Caporeso. Com a palavra, deputada vice-presidente da Assembleia, Leninha. Muito obrigada, uma boa tarde, presidente, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, pelos canais de comunicação. Eu me inscrevi nesse pouco tempo que resta somente para fazer duas questões, aliás, duas homenagens póstumas. A primeira delas, eu queria aqui homenagear uma grande mulher que no último dia 25 nos deixou em Montes Claros. Eu quero falar da maestrina, da musicista, da grande incentivadora da arte da nossa cidade, Dona Marina Fernandes. Uma mulher além do seu tempo, uma mulher que chegou e revolucionou a nossa cultura local, ao criar o Conservatório de Música Lourenço Fernandes, nome dado a seu pai, também um musicista lá do Rio de Janeiro, e também o legado dela deixado no curso de artes da Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros. A Dona Marina, ela, de fato, deixou um legado que vai ficar marcado pela história da cidade para todos aqueles que acreditam na arte, na cultura, na criatividade, da música, do teatro, enfim, da percussão, de tudo aquilo que faz a vida ficar mais leve, de tudo aquilo que faz com que os inventores da alegria possam continuar alegrando não só nossa cidade, como toda a nossa região. Então, a Dona Marina, o nosso grande abraço, gratidão pelo que fez pela cidade, um agradecimento a Deus pelos anos vividos e pela dedicação também dada a essa parte da cultura em nossa cidade. Como eu disse, Dona Marina, além de criar o Conservatório Estadual de Música Lourenço Fernandes, a Dona Marina lutou muito para a criação do curso de artes, né, da Universidade Estadual de Montes Claros. É arte, é teatro, enfim, tudo que diz respeito à arte na nossa cidade, tem a mão, tem a coragem, a valentia da Dona Marina. Então, os familiares, o nosso abraço, o nosso afeto e gratidão. Muito obrigada por tudo que fez. E, em segundo lugar, eu queria também, né, o deputado Gil Pereira já fez aqui, mas eu também queria aqui prestar a minha homenagem ao nosso ex-prefeito, que faleceu hoje, nosso prefeito Humberto Souto, de Montes Claros. Todos aqueles que me acompanham na vida política do norte de Minas, em Montes Claros e em Minas Gerais, sabem perfeitamente qual que é a minha posição. No campo das divergências, procurar a convergência, e no campo do tratamento humano, respeito com as pessoas. Então, Humberto Souto foi um político, não só um prefeito, né, como já dito aqui anteriormente, foi ministro do Tribunal de Contas da União, foi deputado federal, foi vereador, e conseguiu, inclusive, eleger o seu sucessor, o Guilherme Guimarães. Então, Humberto Souto é daqueles quilates que a política mineira sempre criou, quilates do Juscelino Kubitschek, do Itamar Franco, enfim, do Tancredo Neves. Nós estamos falando da boa política de Minas Gerais, daqueles e daquelas que querem construir no campo da divergência um caminho para o melhor da política em nosso Estado. E Humberto deixa esse legado, né, da ética, da transparência, da lisura nos processos e a retidão também como marca principal, né, do seu caráter como pessoa e como político. Todos que também acompanhavam o prefeito, os mais próximos do seu grupo político,
sabe o quanto ele mantinha respeito também por minha política, por a política que eu faço. Então, aqui não é porque ele faleceu hoje que nós estamos aqui usando dessa tribuna para falar de todas essas qualidades atribuídas a ele. Mas todo mundo que é próximo deles, vereadores da cidade, o próprio prefeito eleito, o grupo político do Humberto Souto sabe do quanto nós tínhamos uma relação respeitosa, amigável, apesar da nossa construção política ser em campos completamente opostos. Eu sempre fui da oposição, da esquerda, e o prefeito Humberto sempre foi alinhado à direita, um grupo mais conservador, mas ele deixou, né, na sua história, na sua trajetória, enquanto prefeito, enquanto político, esse legado de que nós devemos, nas divergências, construir confluências, e as confluências sempre nos deixaram marcas muito positivas na cidade e na política. Por isso, aqui também todo o meu agradecimento aos familiares do prefeito Humberto Souto, todos os seus entes, né, queridos, mas, acima de tudo, também o seu grupo político na cidade, que também sempre o teve como prefeito que deixou história, né? Uma coisa era a Montes Claros antes do prefeito Humberto Souto, agora a história depois do prefeito Humberto Souto. Então, um homem que construiu grandes obras, né, que dialogou bem com a cidade, fez muitos projetos, realizou grandes feitos, e que agora, né, aos 98 anos, hoje, partiu, deixando toda essa história, todo esse legado, e eu não poderia deixar de usar essa tribuna também para fazer uma justa homenagem a ele, que tanto fez por nossa cidade. Então, era esse o meu recado nessa tarde, presidente. Eu agradeço, então, e um grande abraço a todos. Obrigado, Leninha. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Muito obrigado, Mauro Tramonte. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 9.792 de 2024 da Comissão dos Direitos da Mulher, 9.811 de 2024 da Comissão de Direitos Humanos, 9.814, 9.815, 9.827, 9.830, 9.837 e 9.844 de 2024 da Comissão de Assuntos Municipais, 9.847 de 2024 e 9.888, 9.889, 9.891, 9.892 e 9.894 de 2025 da Comissão do Trabalho, 9.854 de 2024 da Comissão de Segurança Pública, 9.857 a 9.859 de 2024 da Comissão de Transporte, 9.862, 9.863, 9.869 a 9.872, 9.874 e 9.877 de 2024 da Comissão de Educação, 9.895 a 9.897 de 2025 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimentos número 9.879 e 9.880 de 2024 do deputado Douglas Melo, solicitando a retirada de tramitação, respectivamente, dos projetos de lei número 2.500 e 2.365 de 2024, que aguardam parecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento número 9.567 de 2024, do deputado Mauro Tramonte e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o senhor Jorge Ribeiro de Almeida, diretor do Grupo Vila Galê, com a entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, por sua notável contribuição para o desenvolvimento do turismo do Estado. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.